Graça no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma palavra exatamente a respeito do próximo ano. Grandes desafios nós temos, momentos difíceis, mas grandes vitórias. E eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 14, um texto que nos fala a respeito do momento em que o povo de Israel estava saindo do Egito. Mesmo que estavam indo para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, durante todo o percurso até a entrada dessa terra não seria tão fácil. E naquele momento em que o exército de Faraó, arrependido de ter deixado o povo de Israel ir, começa a perseguir Israel. E chega num determinado momento que Israel está em grande dificuldade. Na frente havia o Mar Vermelho, dos lados montanhas, e agora atrás o perseguidor, o Egito, o Faraó, estava vindo. Israel estava encurralado, em uma situação dificílima. E naquele momento diz a palavra do Senhor que o povo estava inquieto. O povo estava desejoso até de voltar ao Egito e de morrer no Egito, mas não morrer naquela situação. E naquele momento Moisés então clamou a Deus. E Moisés disse no versículo 13: "Não temais", disse Moisés ao povo, "aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver." Deus aqui fala através de Moisés, no sentido que o povo não deveria deixar que o medo, a inquietação gerada pela situação adversa, complicada, difícil, amedrontadora, pudesse dominar o coração do povo de Israel. O que nos leva ao desânimo são exatamente isso, quando nós deixamos as situações adversas comandarem as nossas vidas. O desejo daquele povo era não prosseguir, era se entregar, era deixar voltar-se ao Egito. Muitas vezes essa é uma situação que nós enfrentamos diante das grandes dificuldades, vontade de desistir, vontade de não ir para frente. Isso acontece com todos nós seres humanos, desde a criança até o mais idoso, em situações adversas. Assim se encontrava a nação de Israel. Mas a palavra de Deus que veio para Israel foi uma palavra de ânimo, e é isso que nós precisamos. Vamos para um novo ano, 2023. Um ano de grandes desafios, um ano que está ainda obscuro para nós, no sentido político, no sentido da economia, no sentido pessoal, no sentido de N situações na nossa existência. Não temos definições alguma, 100%. Isso, sem sombra de dúvida, gera no nosso coração uma instabilidade. E o povo de Israel estava vivendo essa instabilidade, apesar das grandes vitórias que tiveram, que Deus, na realidade, realizou essas vitórias através das 10 pragas no Egito, através de ver o poder de Deus, chega numa situação em que parece que esqueceram de tudo de bom que Deus havia feito. Assim acontece conosco. Chega a determinadas situações que parece que a gente esquece tudo que Deus fez de bom, a proteção de Deus, o carinho de Deus, a ajuda de Deus, os milagres de Deus. As situações, infelizmente, adentram dentro do nosso coração e roubam a nossa memória das coisas boas. Assim sucedia com a nação de Israel. E o que Deus mandou dizer a eles? Não temai-vos, não temas, você está nas mãos de Deus. Não temas as dificuldades, porque quem cuida de você é Deus. Deus tem mostrado isso para nós e nos mostrou até agora. E por isso é que ele diz, aquietai-vos, aquiete o seu coração.
Não deixe as tribulações, as dificuldades, as variedades e variações do nosso tempo roubar a sua paz. Aquiete o seu coração. E aí Moisés diz uma outra palavra, ele diz assim: vede o livramento que hoje vos fará. Quem nos dá o livramento é Deus, é Deus. O povo nada podia fazer naquele momento, não tinha armamento, não tinha condições. O povo estava saindo do Egito, o povo não estava preparado para enfrentar um dos melhores exércitos daquele tempo. Portanto, a única coisa que podia fazer era confiar e ver o livramento de Deus. E é isso que nós devemos esperar em todas as situações da nossa existência. Veja o livramento do Senhor. O ano que vem pode ser difícil? Pode ser. Veja o livramento do Senhor. O ano que vem pode trazer angústias ao seu coração? Pode ser. Veja o livramento do Senhor. Era isso que Deus estava querendo dizer. Não olhe para trás, não olhe para o Egito, não olhe para o mar, não olhe para as montanhas, olhe para o alto. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O livramento vem de Deus. E naquele momento nos diz a palavra de Deus o seguinte, versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem peleja por nós é o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Como marchar numa situação como aquela diante de um mar? Mas é que aí que está. Aonde você espera que venha o milagre, às vezes não é bem por onde você espera. O milagre vem diante de situações totalmente difíceis, como o mar. E Deus disse para eles que marchassem. Para onde? Para o mar. E ali Deus abre aquele mar, como diz a palavra do Senhor. Moisés levantou o seu bordão para o mar se abriu, eles passaram. O povo do Egito continuaram a perseguir, mas depois que eles passaram, o mar se fechou e a Bíblia diz que nenhum deles ficaram vivos. Deus trouxe o livramento. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho da dificuldade que você venha passar, não importa o tamanho do nosso inimigo, era o maior de todos os inimigos, um dos maiores exércitos do mundo, contra um povo que não tinha arma. Mas o Egito esqueceu, o general daquele povo é Deus. O nosso general é Deus. Confia nele, entrega o seu caminho nas mãos de Deus. Não temas, olhe para o alto. As barreiras, Deus vai abrir. Os mares da vida, Deus abrirá. E Deus nos conduzirá em triunfo. Creia nisto. Um bom ano novo para você e que sinta o poder de Deus. Não temas, não fique inquieto. Confie somente. Um grande abraço. Deus o abençoe. Amém.